Olá, boa noite ou bom dia e bom ano. Permitam-me sobre o novo ano dizer-vos o seguinte: aconselho-vos a, primeiro, peço-vos, mais do que aconselhar-vos, que subscrevam o meu canal de YouTube. Vão ao YouTube, procuram pelo título Domingos, o Profi Técnico Artista Sobrevivencialista. Domingos, o Profi Técnico, tudo pegado, Artista Sobrevivencialista, e subscrevem o canal, se assim acharem por bem. E um dos últimos vídeos que eu fiz é o maior vídeo que eu fiz para o YouTube, dura 3 horas e tem o título, se bem me lembro, Smartphones, Espiões, Preppers e Mercs. Mercs, que é um diminutivo de mercenários. Nele se explica a forma como é de alguma maneira gerido o mundo nesse vídeo de 3 horas e as capacidades que têm determinadas empresas que vendem, por exemplo, softwares dos sistemas de emergência a alguns países, e penso que já, por o que ouvi dizer a uma senhora que refiro nesse vídeo, de nome Lital Lechem, penso que já abrangeram 160 países com mais ou menos capacidades. Nesse vídeo refiro as capacidades dos sistemas e refiro a perigosíssima interação entre a entidade que é a inteligência artificial e que está constantemente em evolução de uma forma brutal e aquilo que quem controla a inteligência artificial pode controlar e pode por isso mesmo controlar de certa forma as nossas vidas, ou levar a que os clientes, governos ou outros que comprem esses softwares ou que a eles tenham acesso nos vigiem. Aliando a isso, temos também, quem está mais informado, informações e para quem tem fé e acredita em Deus, afirmações de profecias que podem mudar, portanto, consoante os acontecimentos e até a resposta de um mundo que é, infelizmente, cada vez mais ateu e apóstata. Inclusivamente há problemas dentro da Igreja Católica. E essas profecias reveladas por aquilo que se pensam ser aparições de Nossa Senhora Jesus Cristo e São Miguel Arcanjo a algumas pessoas, apontam de uma forma estranha e coincidente para aquilo que o mundo dos serviços de inteligência ou dos serviços de espionagem e de outros que os analisam ou que ouvem membros deles, por exemplo, eu e outros, sabemos há uma convergência de um caminhar para aquilo que se chamará um controle total, uma espécie de um Big Brother total, e que levará àquilo que possamos chamar a implementação da marca da besta, descrita na Bíblia, em que nós não poderemos comprar nem vender sem aderirmos a um sistema diabólico, sabendo quem estuda melhor, ou tendo a noção de que quem estuda mais estes assuntos, inclusivamente
certos exorcistas, nos quais um dos maiores e melhores mundiais será o nosso padre Duarte Lara, que por sua vez tem também acesso a, e as coisas encontram-se, vai acabar por ter acesso a àquilo que as comunidades de inteligência e de espionagem dizem, e que são tempos difíceis. A nível das mensagens, há um pedido, das mensagens que se acreditam ser divinas, há um pedido por uma conversão, um pedido por orações, mas há também aquilo que são avisos de falha de luz, chamados blackouts, em especial 2 que se esperam e que poderiam ou poderão ser castigos divinos pelo desvio total da humanidade, do contacto com Deus, da aceitação de Deus e da vivência prática das leis de Deus na vida das pessoas. Ou seja, se bem que muitas das pessoas se digam católicas, grande parte delas são aquilo que se dizem católicos não praticantes. Eu sobre isso diria o seguinte: ok, então eu sou rico, não praticante, não pratico a riqueza. Pá, não sei lá, não ando de jato particular, não tenho carros caros, não, enfim, mas é preciso ainda outra coisa, que é a nossa preparação, e nisto entra o nível da sobrevivência, para estarmos em casa. E os Estados grande parte dos Estados e governos da Europa já mandaram inclusivamente milhões de panfletos, eu diria mais livros, porque um tem para aí 100 páginas, o da Letónia, às pessoas, a prepará-las para pelo menos terem provisões pelo menos para 3 dias, mas depois mais, portanto, pensando que a guerra vem. É claro que não são notícias positivas neste princípio do ano, mas tenhamos muito cuidado com aquilo que se apresenta e nos apresentam como soluções e que às vezes até podem ajudar. Normalmente são apresentadas como soluções que vão tornar melhor a nossa vida, mas tornam sempre melhor a nossa vida escravizando-a. Há também, portanto, e voltando aos sinais divinos, haverá aquilo a que se chamará primeiro, ou que se pensa ser primeiro, 2 dias de trevas de origem divina, e poderemos ver mesmo na natureza ultimamente sinais divinos que passam despercebidos, porque a pessoa nunca vai, no geral, nunca vão dar essa interpretação, e os meios de comunicação estão controlados. E mesmo a nível da guerra nós não temos a noção daquilo que se está a passar. Aliás, costuma-se dizer que quando há guerras a verdade é a primeira a morrer. Mas há, no entanto, 3 comentadores que eu acho que sabem o que se está a passar, que estão, por exemplo, que vão à CNN, que é altamente controlada, mas assim como todos os outros meios de comunicação, e que são o general Agostinho Costa, o general Carlos Franco e depois o coronel Mendes Dias, que é muito bom tecnicamente e que, apesar de parecer ter uma simpatia mais pela causa ucraniana, ao contrário dos outros 2, admite que a situação em que estamos, que é no fundo uma guerra encapotada ou encoberta da NATO contra a Federação Russa, se possa alargar. Mais ainda com a guerra e com este corte que vai acontecer agora no princípio do ano do combustível russo, que no fundo alimentava a economia europeia, e tendo o motor Alemanha a falhar,
porque vai ter que comprar energia a outros pontos e aos Estados Unidos, etc., em forma de gás liquefeito. Temos possíveis problemas. Temos ainda uma outra coisa que é a forma como a população dos países hoje em dia, ditos desenvolvidos, se distribui muito junto da costa e depois para o interior nada. Basicamente 70% da população portuguesa está junto da costa e depois o interior está em grande parte deserto. Temos também problemas com a agricultura, até porque, por exemplo, a Ucrânia era um grande produtor agrícola e mesmo nós temos muita terra ao abandono, com uma população que não está a decrescer e que, infelizmente, os ditos, vamos chamar senhores do mundo, quererão, penso eu, exterminar em grande parte, mas haverem determinados castigos divinos, como os primeiros 2 dias de treva e depois os 3 dias do aviso e da conversão, do castigo. Uma grande parte da humanidade poderá morrer ou ser morta, cerca de 2/3. Isto é incrível estar-se a dizer num princípio de ano, mas é aquilo que eu tenho conhecimento, e se eu tenho conhecimento é porque partiu e parte de outras fontes. Há ainda a possibilidade de que a humanidade se aperceba de que todo o sistema bancário é, no fundo, baseado em dívida e que não corresponde a bens reais, e poderá haver o perigo do chamado colapso económico. E ainda daquilo que é a questão do chamado possível pulso eletromagnético, ou seja, peço desculpa, a humanidade está cada vez mais dependente da tecnologia que usa pequenas, e é dentro do meu ramo de formação, usa pequeníssimas correntes elétricas para gerir e mover depois as grandes máquinas e mover o mundo. Tanto é que, basicamente, as pessoas vivem dominadas por esta ferramenta espetacular de espionagem que é o telemóvel. As facilidades dadas às pessoas acabam por ser usadas para as controlar. Daí que seja importante verem aquele vídeo de 3 horas que eu fiz, 3 horas e tal, e que está no meu canal de YouTube. Depois é preciso ter a noção de que vai chegar um momento, e caminhamos para isso, em que ou nós entramos num sistema em que acabamos por estar num cenário como o que foi apresentado na brilhante série de ficção científica dos anos 80, de nome A Galáctica, ou até numa situação em que entramos numa situação parecida com o filme Starship Troopers. Há ainda a ideia e certos fenómenos, mesmo recentes, e estou a falar destes dias, nos levam para que, e isto vem também em coordenação com os avisos divinos, nos dizem que estaremos possivelmente a aproximar de uma futura pandemia que será provocada. Ninguém consegue compreender, por exemplo, que a princípio será provocada, ninguém consegue compreender como
ninguém consegue compreender como têm aparecido uns nevoeiros diferentes, penso que em 3 países, na Índia, na Inglaterra, penso numa parte, e em vários estados dos Estados Unidos. Foram, nos últimos dias, têm sido nevoeiros mais densos. Penso que têm um cheiro ou características especiais, são diferentes, são muito mais densos e poderão ser provocados por o homem e certas entidades, e há avisos divinos, ou para quem acredita, dito divinos, de que, e temos em fundo esta questão da gripe das aves que se tem espalhado entre mamíferos diferentes, de que se poderão, usando mal a ciência, criar doenças para depois oferecer possivelmente uma solução que poderá até ser mortífera. Escondida de uma parte da população que também está a acordar, há a noção de que a mortalidade está a aumentar, e há a noção, e também a nível da sobrevivência, que era necessário para uma Europa se rejuvenescer, de que cada casal tivesse cerca de 2,1 filhos em média, e isso não está a acontecer, e por isso a Europa especialmente está em maus lençóis. Depois há também os perigos da eugenia, da ligação homem-máquina, porque já foi mapeado eletricamente o cérebro humano, e também o perigo basicamente de uma ausência de Deus, que já referi, que controla cada vez mais as relações humanas. A ausência de Deus vai provocar sempre um egoísmo e conflitos. Depois há é preciso ter pensamento crítico e fazer perguntas e questionar e depois agir, o que é muito difícil, contra a pressão das maiorias, e duvidar, daí o espírito crítico, duvidar, fazer perguntas e ter a noção de que às vezes, para salvar a vida, poderemos ter que passar pela miséria e por um retorno às origens. Não é possível escapar à inteligência artificial se usarmos meios eletrónicos, ou nos quais esteja pelo menos presente a base da eletrónica, que é a junção daquilo que se chama um semicondutor de nome de iodo entre um substrato chamado positivo e outro substrato chamado negativo, de uma maneira muito simplificada, e que se traduz pelo LED ou diodo, que é o semicondutor mais simples, basicamente. Não é um panorama positivo, mas o nós prepararmos-nos para... E depois num parênteses, há remédios que são descritos por alguns desses videntes, que podem até ser alguns falsos profetas. É claro que é preciso e é importante que haja esperança. É importante também que se refaçam as relações entre os homens e as mulheres, que têm sido tão prejudicadas. É muito mais difícil agora conseguir um relacionamento, e um relacionamento e um futuro casamento, que é a base da sociedade, porque primeiro foi feita uma campanha para elevar o dito poder feminino, chamado Girl Power, em que as mulheres conseguem fazer tudo como os homens não conseguem, nem os homens conseguem fazer tudo como as mulheres, precisamos uns dos outros.
e agora há uma reação perante aquilo que são ou que foram as brutais exigências que agora uma mulher vai procurar para aceitar um homem. Há uma reação basicamente dos homens que está a deixar agora, infelizmente, muitas mulheres desesperadas porque os homens não se aproximam delas porque são basicamente acusados de ou stalkers ou chegam a dizer que as mulheres preferem o urso e assim, e depois quando vêm em situações em que realmente são precisos os homens, que no fundo constroem e têm os trabalhos mais duros da sociedade e que são os primeiros a serem enviados para as guerras, porque lá está a principal função da humanidade é relacionar-se e reproduzir-se, ou seja, continuar a sua existência. E há uma tendência para contrariar, lá está, numa sociedade gerida por sociedades satânicas e famílias Illuminati que existem, e são descritas pelo menos num livro presente na livraria da CIA, e há a tendência para colocar esta guerra, e neste momento as mulheres foram enganadas pensando que o feminismo e que a não sujeição a um homem, que seria sempre amorosa da forma como está na Bíblia, eu nunca me vou sujeitar, por isso perdem, deixam de ter filhos e acabam muitas vezes sendo infelizes e percebendo que foram enganadas pela sociedade e acabam por não ser felizes. O mesmo acontece aos homens, de certa forma, que não conseguem encontrar acolhimento e depois revoltam-se inclusivamente entrando em movimentos como a MGTOW, Men Going Their Own Way, que basicamente rejeita para que é que eu me vou procurar, para que é que eu vou faz o seguinte, para que é que eu vou procurar um relacionamento com uma mulher se as mulheres depois possivelmente chateiam-se, divorciam-se e ainda levam uma parte do dinheiro porque o sistema judicial é mais favorável às mulheres, tem que se dizer. E há homens que partem do princípio que não vale a pena, porque as mulheres não lhe trazem, e isto também é um bocado de verdade neste caso, não lhe trazem paz. No entanto, há gente a puxar neste momento já há gente, inclusivamente mulheres, a puxar pelos homens, porque os homens basicamente retiraram-se do jogo e já não se aproximam das mulheres. Isto são problemas que são problemas no fundo de sobrevivência da espécie e até de sobrevivência a nível temporal, porque as pessoas que estão casadas é estatisticamente dito que duram, verificado que duram mais tempo. Logo, eu sendo solteiro corro o risco como sobrevivencialista de durar menos, ou seja, uma relação com uma mulher ou a relação mulher-homem faz-nos bem e é de certa forma procurada por mim ativamente. Talvez ainda não chegasse o tempo de Deus para isso e talvez não possa nunca acontecer. No meu caso, não sei, nunca sabemos exatamente o futuro, mas podemos preveni-lo olhando para estes perigos e tendo a noção de que grande parte da informação não vos é transmitida pelos meios de comunicação social. E há ainda uma coisa muito perigosa, que é a noção de que os jornalistas e os meios da comunicação social têm muito conhecimento, quando na realidade não têm. E no campo mais prático, preparar-se para aguentar com a água e a luz da vossa casa desligadas durante aí uma semana será uma ajuda
muito grande para a humanidade e preparar também aquilo que dizem nos países que se pode, que podem vir a sofrer guerra, ter também a chamada mochila ou equipamento de emergência, que é descrito em folhetos como, por exemplo, da Cruz Vermelha Internacional, de organizações de emergência, de organizações PREPAR, e ideal seria que todos pudessem regredir, e é por aí que a humanidade se pode salvar, regredir no futuro para uma situação em que a tecnologia e a eletricidade não é usada, pois só assim conseguiremos escapar da inteligência artificial. Se conseguirmos ter uma capacidade de movimentação também mais discreta e construir estilo os nossos refúgios, que serão sempre, a princípio, pessoais e de relacionamento com os outros e, principalmente, a meu ver, e como católico, com Deus. Espero que, apesar de todos estes avisos tenebrosos, o vosso ano decorra, o vosso e o meu decorra de uma maneira pacífica. É muito importante para que os homens tenham paz, os homens, quando digo homens, digo também as mulheres, e que todo um conjunto de aberrações que é agora apresentado à humanidade, estilo como desde abortos a ideologia de género, etc., tenham o seu fim. Outra coisa que parece ter trazido esperança a muitos foi esta eleição do Donald Trump, mas o Donald Trump também está envolvido por estruturas de poder e que conseguiram talvez compreender de certa forma aquele vídeo de 3 horas que eu vos disse que está no meu canal e em todos os outros. Quanto a técnicas de sobrevivência e de outros, pois são pontuais e tentem viver o melhor possível com os vossos. Este ano de 2025, mas muita atenção porque é um ano desafiante. Tudo de bom.